quando você tem uma hemorragia intracraniana, além do sangramento que você tem que estancar, existem uma série de modificações metabólicas e hemodinâmicas, ou seja, do fluxo sanguíneo no cérebro. Se você não conhecer os passos dessas modificações, dificilmente você tira o paciente. É aquele paciente que foi predestinado a não ter essas modificações, ele vai sair. Ou seja, depende muito mais do paciente do que você. Sei. Uma vez que você, por exemplo, na fase hiperaguda, quando sangra a cabeça do paciente, o fluxo praticamente cessa. Isso é morte cerebral das células neurais. Então, se você não for rápido pra você estabelecer. evolui para isso aí. Próximo. E a Então, existe um ponto de viragem, tá? Quando o paciente sangra, se você não for rápido nas suas ações, ou se você não conhecer a clínica cirúrgica, o paciente evolui para morte encefálica. Por isso que a estatística para sangramento aneurismático, metade morria e metade vivia. Desculpa, bati no microfone. Relaxa, tá tudo certo. Metade morria, metade vivia. Hoje a gente já conseguiu mudar isso aí. Porque eles faziam a cirurgia... a cirurgia fazia deu certo, cirurgia, tchau. Agora tem o acompanhamento. Vamos deixar ele entubado, sedado e vamos ver o que vai acontecer. Hoje não. Nossa, Hoje a que gente louco, estuda esse muito paciente legal. diariamente para acompanhar essas complicações, tratar essas complicações e melhorar o prognóstico. Então, hoje o paciente, ele sai vivo e vivo com qualidade, que é o que Com nos qualidade interessa, de vida, né? Não é só que é o fazer que nos cirurgia. interessa. Então, eu sempre pensei que o problema era o sangue ali espalhado. Não, é o sangue que não foi para o lugar onde ele deveria. Exatamente, ele está fora do lugar que ele deveria. Oxigênio. Ele provoca uma reação inflamatória no cérebro. Essa reação inflamatória Aumenta faz o a pressão. cérebro inchar, aumenta a pressão e aí você tem que intracraniana. fazer o quê? Você tem que tirar o paciente daquela condição. Então, muitas vezes, por exemplo, o cérebro, eu não sei se você sabe, é o órgão que ele deve ser 3, 4% do peso corporal, mas que consome 15% do débito cardíaco, ou seja, 15% do fluxo sanguíneo vai para o cérebro, por quê? Porque é um órgão que consome muita energia. Muito oxigênio, a glicose. Ele depende disso, ele não tem reserva. É isso que a gente tava comentando, só um parênteses, perdão. É um órgão composto por água, mas que dentro tem um monte de ligações nervosas Exatamente. e elétricas, cara. Elétricas Que comanda o corpo inteiro. Exatamente. E essa rede elétrica, ela consome muita energia. Ela não pode ficar sem energia. Não pode, senão... Mesmo quando você está dormindo. Então, imagina você que quando você tem um sangramento, você atrapalha toda essa energia. Você aumenta o consumo de energia, o cérebro ele passa a consumir mais energia na reação Durante a inflamatória, hemorragia. porque você pode ter crise convulsiva, você pode ter depressão laçante de leão, que é um fenômeno que acontece na enxaqueca e acontece nesses sangramentos, você pode ter a reação inflamatória e tudo isso demanda mais energia, só que o cérebro está inchado e entra menos fluxo. Como é que você vai fazer para suprir? Suprir Aí energia a que já gente tem- faz uma tá coisa. sendo- Desvia de outras artérias para não. Não. Porque eu tô criando A nova. gente Você tá entendendo, né? Não. A Vocês gente estão diz- entendendo? Eu tô propondo Não. novas abordagens. A gente desvia o sangue pro lugar certo. Primeira coisa que você vai fazer, diminuir o consumo energético. Como? Você faz um apagão no cérebro para preservar as células. Como que você faz esse apagão? Você induz ao coma, mas essa não é a melhor maneira de você diminuir o metabolismo, e você resfria o paciente. Quando você abaixa a temperatura do paciente, você economiza energia cerebral. Então, você que vai fazer cirurgia cardíaca, por exemplo, existem cirurgias cardíacas que você vai consertar certos pedaços, não só do coração como da aorta, e você tem que fazer uma coisa chamada parada circulatória total. O cérebro ele fica sem fluxo mais ou menos 30, 40 minutos. Como é que eu vou preservar esse cérebro sem sequela se ele não recebe fluxo? Extra. Eu jogo... Não, nem extracorpórea. Extracorpórea é outra história. Ele faz parada circulatória total. Ele congela. A gente joga a temperatura para 16 graus do corpo para
diminui o metabolismo cerebral e deixa o paciente em Hipotermia? coma. Hipotermia. Hipotermia. Hoje, hipotermia é uma coisa que a gente usa, é a principal maneira de você economizar o metabolismo Melhor do cerebral. que o coma induzido. Ela tem uma função, ela tem uma eficiência melhor do que o coma induzido. O coma induzido no Brasil é feito muito ou não? Bastante. Bastante? Bastante, principalmente em pacientes graves. Você induz ao coma e em pacientes graves hoje existe algumas premissas. Primeiro, economize metabolismo, né? Esses pacientes que sangram, que têm trauma grave, que o cérebro está inchado, a primeira coisa que a gente faz é economizar metabolismo. Como? Reduz a temperatura do paciente. Você tem que perceber o seguinte, isso aqui é um ambiente fechado e um isolante térmico. Então você pode ir na neve, você pode até ir sem touca, mas sem roupa você não aguenta. Por quê? Porque isso aqui não é isolante térmico. Isso aqui é isolante térmico. Então, quando você aumenta a temperatura do corpo para 37, aqui é 38, 39. Então, quando você abaixa a temperatura do corpo, você tem a função do quê? De normalizar a temperatura aqui, que aqui é sempre 1, 2 graus acima. Então, se você tem febre aqui 38, aqui está 39, 40, isso está fritando o neurônio. Então, uma das principais maneiras de você economizar metabolismo é abaixar a temperatura do paciente e deixar ele em coma induzido, porque um paciente hipotérmico não aguenta ficar acordado.